Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente mergulha, então, no caderno 2. E o tema, olha, é a base de tudo no direito, né? Poder constituinte, reforma e revisão. Vamos basicamente entender a alma da nossa Constituição. E o tema é fascinante, porque ele lida com uma tensão permanente. Uma Constituição, ela precisa ser estável, certo? Uma rocha que garanta a segurança de todos. Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade muda. E a Constituição não pode ser, sei lá, uma peça de museu toda engessada. Ela precisa ser como a maré, capaz de se adaptar. Exato. É a batalha constante entre a rocha e a maré. Nossa missão hoje é desmontar essa arquitetura do poder, entender como a Constituição nasce, como ela pode ser alterada. E o mais importante, Quais são os escudos que protegem ela de mudanças que poderiam, enfim, destruir sua essência. Isso impacta tudo, desde a organização do Estado até a validade de um documento assinado lá no cartório. E o legal é que essa não é uma discussão só para acadêmicos, né? Entender esses limites, o que pode e o que não pode ser mudado na Constituição, é entender a regra do jogo da nossa democracia. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo começo. O professor Lessa usa uma expressão muito forte para descrever o poder constituinte: a energia política primordial. O que isso quer dizer na prática? Parece algo de ficção científica, né? Totalmente. Mas a expressão é perfeita. É exatamente isso. Uma força que vem antes de tudo, antes do próprio direito. É o poder de criar um Estado e sua lei fundamental, a Constituição. Certo. Mas aqui já tem um primeiro ponto crucial que o material destaca, que é a diferença entre quem é o dono desse poder e quem o exerce. Ah, boa. O primeiro artigo da nossa Constituição já diz que todo poder emana do povo. Então, o titular, o dono, somos nós, o povo. Exatamente. A titularidade é do povo. Mas, na prática, quem aperta os botões, quem escreve o texto, são os representantes eleitos para uma Assembleia Constituinte. E aí já nasce uma tensão, né? Já nasce. O poder é do povo, mas é exercido por um grupo de pessoas. Isso me leva a uma dúvida que muita gente deve ter. Se o poder é do povo, por que o povo não pode, por exemplo, propor diretamente uma emenda à Constituição? Parece uma contradição. Essa é uma das grandes questões da democracia representativa. A nossa Constituição de 88, ela optou por um modelo onde a participação popular se dá principalmente pela eleição de representantes. Para criar leis comuns, até existe a iniciativa popular. Mas para mudar a própria Constituição, o constituinte originário entendeu que o processo deveria ser mais filtrado, feito só pelos representantes no Congresso. Ok. E essa tal energia primordial se manifesta de uma forma principal, que é o poder constituinte originário, o famoso PCO. O caderno até usa uma analogia ótima, dizendo que ele é o deus do sistema jurídico. Eu gosto dessa analogia. Ela é radical, mas é precisa. O poder constituinte originário chega e diz: faça-se a luz. E não há nenhuma lei anterior que possa impedi-lo. Nenhum limite. Nenhum. Por isso suas características são tão absolutas. Ele é inicial, pois funda uma nova ordem jurídica. Ele é juridicamente ilimitado, porque não precisa respeitar as regras do sistema anterior. E é autônomo e incondicionado. Ele define como vai atuar. E ele pode aparecer em dois momentos, certo? O histórico, que é quando um país nasce e cria sua primeira Constituição. Isso. E o revolucionário, que foi o que aconteceu com a gente em 88. A gente não criou o Brasil do zero, mas rompeu completamente com a ordem jurídica anterior, a da ditadura militar. Perfeito. A Constituição de 88 não foi uma reforma da de 67, foi uma ruptura. Ela inaugurou um novo Estado de Direito. Agora, se o originário é Deus, o caderno nos diz que existe também o poder constituinte derivado. Que seria o homem. Exato, o homem. No sentido de que ele não cria um mundo do zero, mas pode, sei lá, reformar a casa, construir um anexo, desde que siga as plantas
e as regras que Deus, o poder originário, estabeleceu. Essa é a imagem. O poder derivado é criado e limitado pelo originário. Ele não é livre, entende? E ele se manifesta de 3 formas principais, que são pontos quentíssimos em qualquer prova. Certo. A gente tem o poder reformador, o revisor e o decorrente. Ok, vamos um por um. O reformador é o mais conhecido, imagino. É o poder de criar as emendas constitucionais, seguindo aquele processo super rígido do artigo 60. A gente detalha ele daqui a pouco. Isso, é a mudança formal no texto. Depois a gente tem o poder revisor. Essa é uma figura muito particular, quase uma curiosidade histórica da nossa Constituição. Peraí, esse revisor é fascinante. Quer dizer que foi uma janela de oportunidade única. Tipo um recall da Constituição, que não pode mais acontecer. Isso não é nada comum, né? Não, é extremamente incomum. Pensa no ADCT, as disposições transitórias, como se fossem as notas de montagem que vieram com a Constituição. Ok. Uma dessas notas dizia, olha, daqui a 5 anos, em 1993, vamos dar uma olhada geral no texto e ver se precisa de algum ajuste grande. E o processo para isso era bem mais simples. Mais simples como... Deputados e senadores votando juntos, numa sessão única, e precisando só de maioria absoluta. A revisão aconteceu em 93, a regra cumpriu seu papel e acabou. A norma teve sua eficácia exaurida, como a gente diz no jargão. Entendi. Foi um beta-teste que já expirou. E o terceiro, o poder decorrente. Esse é o que dá vida ao nosso federalismo. É o poder que os Estados-membros, como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, têm para criar suas próprias constituições estaduais. Mas, claro, eles não podem sair inventando qualquer coisa. A Constituição da Bahia não pode criar uma monarquia, por exemplo. De forma alguma. Eles precisam respeitar um espelho, o chamado princípio da simetria. Ele obriga os estados a seguir os moldes e os princípios da Constituição Federal. Ah... E aqui está a conexão direta com a área extrajudicial. É com base nesse poder que os tribunais de justiça estaduais organizam os serviços de cartório, sempre, claro, dentro dos limites da legislação federal. Ah, então essa é uma daquelas pegadinhas clássicas que o professor Lessa sempre alerta. Muita gente deve pensar que a lei orgânica de um município é tipo uma mini-constituição, mas não é. Exatamente. O município não tem esse poder constituinte decorrente. Não tem. O STF já bateu martelo nisso há muito tempo. Municípios têm autonomia para criar suas leis orgânicas, mas isso não é considerado exercício de poder constituinte. É uma armadilha clássica de prova. Ok. Então o poder derivado pode mudar as coisas, mas com um monte de regras. E isso nos leva à mecânica da mudança. Nossa Constituição é famosa por ser rígida. O que isso significa na prática, além do nome? Significa que alterá-la é um processo deliberadamente difícil. É muito mais complexo do que aprovar uma lei comum. A ideia é garantir estabilidade. E o artigo 60 é o manual de instruções para isso, cheio de etapas. Começa pela iniciativa, né? Começa pela iniciativa. Quem pode sequer sugerir uma mudança? E a lista é bem restrita. 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores. O presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas. Isso. E uma vez proposta, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela enfrenta uma verdadeira maratona no Congresso. São 2 turnos de votação em cada casa, primeiro na Câmara, depois no Senado. E o quórum para aprovação é altíssimo. Altíssimo. 3/5, 60% dos membros de cada casa. Nossa! Isso exige uma articulação política gigantesca. A ideia é claramente criar um consenso muito forte para qualquer mudança. Precisamente. E depois de toda essa batalha vem a fase da promulgação, que é outra fonte de confusão. Ah, sim. Aprovada nas 2 casas, a emenda é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Essa parte é surpreendente. É contraintuitiva. O presidente da República, que é o chefe do executivo, uma figura central, fica totalmente de fora no final do processo. Totalmente. Ele não pode vetar uma mudança na lei maior do país. 0 participação. Ele pode propor uma PEC, mas depois que o Congresso aprova, ele não sanciona nem veta.
É um mecanismo de freios e contrapesos que garante a supremacia do legislativo nesse ponto. Entendi. Mas esse poder de mudar não é um cheque em branco. Existem barreiras, muros que não podem ser derrubados. O caderno organiza em 2 tipos, certo? Isso, as limitações. Primeiro temos as circunstanciais. São como um botão de pause na capacidade de reforma. Um pause. A Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Faz todo sentido. É como dizer, se a casa está pegando fogo, não é hora de discutir a cor da parede. Primeiro se apaga o incêndio, depois se pensa em reforma. Exato. A ideia é proteger o processo de pressões em momentos de crise aguda. Certo. E depois vem as limitações mais famosas, as limitações materiais, ou, como todo mundo conhece, as cláusulas pétreas. Elas estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 e são o DNA, a alma da nossa ordem jurídica. O núcleo duro que nem mesmo o poder de reforma pode tocar. E, para memorizar, o material do professor Lessa traz aquele mnemônico de ouro. F-O-F-O-S-O-D. Isso mesmo. F de forma federativa de Estado. O Brasil não pode virar um país unitário por emenda. Ok? Voto de voto direto, secreto, universal e periódico. S de separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes. E DI de direitos e garantias individuais. É interessante que os direitos e garantias individuais estejam no mesmo nível de proteção que a própria forma federativa. Isso mostra que, para o Constituinte de 88, a liberdade do indivíduo era tão fundamental quanto a estrutura do país, né? Sem dúvida, é uma escolha filosófica profunda e um detalhe técnico aqui é importante. A proteção é contra propostas tendentes a abolir. Tendentes a abolir. Isso dá ao STF uma ferramenta poderosa para controlar emendas que, na malandragem, não apagam o direito, mas o esvaziam de tal forma que ele se torna inútil. E além dessas proteções que estão lá escritas, a doutrina fala em limitações implícitas. O que seria isso? Bem, a mais famosa é a proibição da dupla revisão ou dupla reforma. Basicamente, o poder de reforma não pode ser usado para se autodestruir. Deixa eu ver se entendi. É como uma regra que impede o gênio da lâmpada de usar um dos desejos para pedir ao desejo não ter mais a regra dos 3 desejos? Perfeita analogia. Não se pode usar o poder de emenda para apagar o próprio artigo 60 e suas proteções para, num segundo passo, aprovar uma emenda acabando com a separação de poderes, por exemplo. Exatamente isso. Seria uma fraude à Constituição e o STF certamente barraria. Ok. Então a Constituição muda formalmente por emendas com todo esse ritual. Mas o caderno fala de um jeito muito mais sutil, quase fantasmagórico de mudança. A mutação constitucional. Isso. O texto fica parado, mas o sentido se move. Exato. É um fenômeno que alguns chamam de poder constituinte difuso. Acontece quando a interpretação de uma norma constitucional evolui, seja por decisões dos tribunais, seja por uma profunda mudança nos costumes da sociedade. O caso mais famoso que o material cita é o do reconhecimento da união homoafetiva como família pelo STF. É o exemplo clássico. O texto do artigo 226 da Constituição, que fala em homem e mulher, não foi alterado, nenhuma vírgula mudou. Nada. Mas o STF, ao interpretar esse texto à luz dos princípios maiores da dignidade da pessoa humana, da igualdade, entendeu que a proteção deveria ser estendida aos casais do mesmo sexo. O texto é o mesmo, mas a norma, o significado que se tira dele mudou. Isso é poderoso. E para alguns um pouco assustador, não? Mostra que o poder dos juízes, especialmente do Supremo, na interpretação é imenso. Com certeza. Eles podem, na prática, atualizar a Constituição sem o processo legislativo? É um dos debates mais quentes do direito constitucional moderno. Onde termina a interpretação e onde começa a legislação. Mas é um fato. A mutação acontece e é um mecanismo vital para que a Constituição continue relevante. Certo, cobrimos muita teoria densa. Vamos agora para a parte prática, pensando na prova. O professor Lessa, no flash memo do caderno, sempre destaca aquelas cascas de banana, Sim. em que a FGV adora que a gente escorregue.
Quais são as principais armadilhas sobre esse tema? A primeira a gente já falou, mas vale o reforço. O município não tem poder constituinte decorrente, lei orgânica não é Constituição, é batata que isso aparece de alguma forma. Anotado. Um segundo ponto é sobre o voto. O que é cláusula pétrea é o voto ser direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto, por exemplo, não está nessa lista. Ah, interessante. Teoricamente, uma emenda poderia instituir o voto facultativo no Brasil. Boa. Outra distinção que parece crucial é entre a revisão de 93 e a emenda do artigo 60. Ritos completamente diferentes. Completamente. Sessão unicameral e maioria absoluta na revisão, contra a sessão bicameral, 2 turnos e 3/5 na emenda. Confundir isso na prova é fatal. E um último ponto, com uma aplicação prática imensa, é sobre o direito adquirido. Certo. Imagina o cenário: uma crise econômica brutal. A tentação de um governo propor uma emenda que confisque parte da poupança das pessoas para pagar a dívida seria enorme. Sim. Isso não pode acontecer. Uma emenda constitucional não pode retroagir para atingir um direito já adquirido. Por quê? Porque o direito adquirido é uma garantia individual lá do artigo 5º. E os direitos e garantias individuais? São o dia do nosso fofosse. São cláusulas pétreas. Uau! Essa conexão é fundamental. A proteção contra a retroatividade da lei vale até mesmo contra o poder de reforma constitucional. É um escudo muito forte para o cidadão. Muito forte. Então, o que essa nossa análise mostra é que a Constituição é um organismo vivo. Ela tem uma espinha dorsal rígida, as cláusulas pétreas, que garantem a estabilidade, Isso. e os nossos valores essenciais. Mas, ao mesmo tempo, tem articulações, seja pelas emendas ou pelas mutações, que lhe dão a flexibilidade para caminhar com o tempo. E aqui fica uma reflexão final, especialmente para quem se prepara para atividade extrajudicial. Essa rigidez constitucional não é um mero detalhe técnico para jurista discutir. Não mesmo. A segurança jurídica que um titular de cartório oferece ao cidadão, num ato, uma escritura de compra e venda, um testamento, ela nasce diretamente dessa estabilidade. A confiança, né? A confiança que a sociedade deposita no sistema depende de saber que as regras fundamentais do jogo não vão mudar de uma hora para outra. É essa previsibilidade que permite que alguém compre um imóvel hoje com a certeza de que será seu amanhã. A Constituição é a bússola que garante que todos nós, e especialmente os atos que formalizam nossas vidas, nossos bens, que tenhamos um norte seguro. É a garantia última de que o contrato social será respeitado. Exatamente. É a base da confiança que sustenta todas as relações jurídicas no país. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!